Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à unidade 5, ciclo geológico, e hoje nós vamos abordar a parte de vulcanismo e as rochas ígneas. Então, como eu tinha falado na aula anterior, essa unidade vai estar dividida em 6 partes, e nós vamos estar falando da segunda parte e do primeiro tipo de rocha, são as rochas ígneas, tá? Nesse tópico eu vou fazer uma breve introdução, falar um pouco dos aspectos texturais das rochas ígneas plutônicas e vulcânicas, a composição química e mineralógica dessas rochas, como os magmas são formados, a diferenciação desses magmas e as formas de colocação, tanto intrusivas quanto extrusivas, um pouco sobre vulcanismo e finalizar com uma abordagem bem geral sobre a tectônica de placas e a relação com esse tipo de rocha. Só lembrando, são 3 os tipos básicos de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Elas são baseadas de acordo com os aspectos texturais e mineralogia, além da origem geológica. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são rochas formadas a partir da cristalização do magma. Então, um magma inicial vai solidificar e formar um granito ou um basalto. Mas quais são essas diferenças? Como eu posso diferenciar esses tipos de rochas apenas observando a olho nu ou também olhando através de um microscópio? Como essas rochas elas ocorrem na superfície do planeta? Bem, é importante falar inicialmente da diferença de magma e lava. O magma ele é a rocha fundida, e quando ele extravasa na superfície, nós falamos o termo lava. Então, quando eu estiver falando de lava, eu estou falando do magma que está extravasando na superfície terrestre. Essas lavas que são extravasadas, elas ocorrem, formam principalmente esses cones vulcânicos, né? Então, qual a relação? Como eu posso ter essa estrutura? Além do extravasamento dos magmas, também tem uma forte relação da ejeção de gases, de voláteis na atmosfera que podem prejudicar todo o ambiente, né? Então, as cinzas vulcânicas também têm uma forte relação com a economia, com mudanças climáticas. E essa é uma da importância do estudo das rochas ígneas, dos processos magmáticos. Que, entendendo isso, eu posso tentar predizer quando um vulcão irá entrar em erupção, e aí poder avisar a comunidade local. Esse material vulcânico, ele permite um solo muito fértil. A população ela tende a permanecer nessas regiões justamente por isso. A agricultura se torna muito viável devido à qualidade do solo, mas existem esses problemas, porque o processo vulcânico ele é cíclico, né? Enquanto tiver todo aquele contexto da tectônica de placas, o vulcanismo vai estar associado. Além disso, quando eu estou tratando de rocha, eu observo que há uma grande variedade de granitos, né? Então, quando eu observo esse granito branco Dallas, comparo com o verde pérola, ele tem uma diferença bem grande. O que representa essas mudanças na textura desse tipo de rocha? Isso tudo a gente vai estar tentando explanar durante essa aula. E o principal ponto para diferenciar uma rocha plutônica de uma rocha vulcânica são os aspectos texturais. O primeiro aspecto, o principal aspecto textural é o tamanho dos cristais, que também é chamado de granulação, podendo ter uma granulação fina ou uma granulação grossa. As rochas de granulação fina, você não consegue observar nenhum cristal a olho nu, diferentemente de uma rocha contendo cristais mais grossos. Então, aqui você consegue observar um cristal de cafeotipato, consegue observar o quartzo, consegue observar a biotita. Então, os cristais estão bem nítidos aqui. Nesse outro exemplo, não. Porém, se eu olhar em microscópio, eu consigo ver que os cristais nesse material mais fino ele existe, com esses tracinhos aqui coloridos. Esses são diferentes minerais, que também no microscópio você consegue ver bem maior ainda numa rocha grossa. Então tem essa diferença textural. E isso está associado principalmente com a localização de solidificação desses magmas. Aqui um esquema básico de ascensão de magma. Tem uma placa subductando
nessa porção, então tem um sistema de placas convergente. Essa placa ela mergulha em relação a essa placa menos densa. Em profundidade, começa a gerar magma, que ascende até se acumular aqui na base da crosta continental uma câmara magmática. Esse magma ele é intrudido em algumas porções e pode chegar até a superfície da Terra, onde tem a extrusão magmática e o escoamento de lava. O material que é ejetado durante explosões ou simplesmente ou relacionado com o escape de voláteis são os fluxos piroclásticos. O primeiro tipo de rocha, que são as rochas ígneas intrusivas ou plutônicas, elas são cristalizadas em subsuperfície. Então aqui o resfriamento ele é mais lento e permite com que os cristais cresçam. Então aqueles cristais mais grossos estão associados com rochas ígneas intrusivas, como o granito. Ele é formado em superfície e associado com um tempo de cristalização mais lento. Por outro lado, quando a lava, o magma escorre na superfície, que a partir daí é chamado de lava, forma uma extrusão ígnea e uma rocha ígnea extrusiva ou vulcânica. Os cristais não tiveram tempo de crescer, foram rapidamente esfriados, formando esse aspecto, essa rocha com cristais mais finos. Aqui o basalto, e quando não é formado cristal algum, devido ao resfriamento ser ainda mais rápido, é chamado de vidro vulcânico, que é a obsidiana. O material, quando explode, tem fragmentos jogados para todos os lados, são chamados de rochas piroclásticas, que não vão ser abordadas aqui. É uma mistura de rocha sedimentar com rocha ígnea, é chamado de uma rocha vulcano-sedimentar. Então aqui o exemplo de uma extrusão magmática, então o magma está correndo na superfície. Essa lava ela vai solidificando e formando rochas com cristais muito finos, e aqui é chamado de basalto. Esse tipo de extrusão forma cones vulcânicos, então essa paisagem ela é formada pela extrusão de lava. E a rocha ígnea intrusiva, como o granito, tem esses cristais bem maiores. Então é bem clara a diferença, né, entre uma rocha ígnea extrusiva e intrusiva com base no tamanho dos cristais e no tempo de cristalização. Aqui uma exposição de uma rocha ígnea intrusiva na Serra do Pato, no Rio Grande do Norte. Então tem esse aspecto, é muito semelhante aos afloramentos rochosos aqui do Rio de Janeiro. Mas esse aqui está aflorando não porque o granito chegou à superfície, mas sim porque isso foi solidificado em subsuperfície e no processo de soerguimento, temperismo e erosão, essa rocha acabou sendo exposta. Mas aí, aquele momento que você vai pausar o seu vídeo, vai tentar definir esse tipo de rocha. Ela é uma rocha ígnea intrusiva ou extrusiva? Observem bem os detalhes, tá? E aí, conseguiram definir? Observem bem. Aqui tem os cristais bem formados, correto? Então, aqui tem cristais de feldspatos bem nítidos. Porém, nesse espaço entre os cristais tem uma massa bem escura. Então parece ser uma mistura, né, de rocha ígnea intrusiva com uma rocha ígnea extrusiva. Essa aqui é uma rocha ígnea subvulcânica. Como assim? O magma ele estava em superfície, estava tendo tempo de cristalizar, então começaram a formar esses cristais maiores. Esse meio aqui, esse material entre os cristais, ele era magma ainda estava líquido. E, de alguma forma, teve algum processo que permitiu com que esse magma parasse, esse sistema de cristalização em subsuperfície fosse rapidamente ejetado para a superfície. E aí, o material entre os cristais foi cristalizado, mas com cristais bem finos. Então, aqui é uma mistura, né, de rocha ígnea intrusiva com uma rocha ígnea extrusiva. Nesse outro exemplo, aqui no Grand Canyon, você pode observar essa intrusão cortando rochas sedimentares, e essa variação de textura também pode ser observada aqui. Quando esse magma cortou essa rocha, por ela ser mais fria, tem uma troca de temperatura. Esse material na borda dessa forma, que é chamado de dique, ele é logo cristalizado, então tem formado por cristais mais finos, e a parte central, os cristais tiveram mais tempo para crescer. Então, dentro de uma única forma
geométrica de intrusão magmática, eu posso ter uma variação textural. Mas e aí? Qual é a composição mineralógica e química dessas rochas ígneas? Existem dois grupos comuns de minerais que formam as rochas ígneas. O primeiro tipo são os minerais félsicos, que derivam da palavra feldspato e sílica, então são minerais feldspáticos e minerais ricos em sílica, e os minerais máficos, que são os minerais formados por magnésio e ferro. Dentre os minerais félsicos, que são os minerais de coloração mais clara, inclui o quartzo, o K-feldspato, o plagioclaso e a moscovita. A moscovita é um tipo de mica branco. O plagioclaso e o K-feldspato são dois tipos de feldspatos. O plagioclaso ele é um mineral branco, dominantemente branco a cinza, e o K-feldspato é um mineral rosa. O quartzo ele é incolor e a mica é um mineral que apresenta uma direção de clivagem. Por outro lado, os minerais máficos são os minerais mais escuros, que inclui a biotita, que é uma mica escura, os anfibólios, que apresentam essa estrutura mais complexa, além dos piroxênios e as olivinas. Todos eles são ricos em ferro e magnésio. Nesse exemplo, eu tenho duas rochas ígneas plutônicas. Vocês conseguem ver bem o tamanho dos cristais, sendo que uma é dominada por minerais félsicos, então é uma rocha félsica, onde a maior parte é formada por feldspatos e quartzo, e uma rocha máfica, que é dominado por minerais mais escuros, por minerais ferro-magnesianos. Aqui é uma rocha máfica que é denominada de gabbro. A contraparte dessas de rochas com cristais mais grossos são as rochas extrusivas. Essas rochas extrusivas, a contraparte do granito, que é também uma rocha félsica, é o riolito. Então, o granito é a rocha plutônica, o riolito é a rocha vulcânica. Da mesma forma que da rocha máfica, o gabbro é a rocha plutônica e o basalto é a rocha vulcânica. Então, você não, nesse tipo de rocha, você não consegue ver os cristais a olho nu. E toda essa composição, toda essa variação de rochas pode ser observada nesse diagrama. Esse diagrama mostra uma composição mineralógica, além da porcentagem de sílica. Na parte interna do gráfico são observados os minerais feldspato, esse é o K-feldspato, quartzo, plagioclásio, tanto rico em sódio quanto em cálcio, a moscovita, que é a mica branca, a biotita, anfibólio, piroxínio e olivino. Eles constituem os principais tipos de rocha, tanto intrusivas, e aí entra o granito e o gabbro, que eu tinha citado anteriormente, além do peridotito, que são rochas que dominam a formação do manto terrestre, e a contraparte extrusiva, que tem a mesma composição, só diferencia a textura. As rochas intrusivas têm os grãos cristais maiores e as extrusivas cristais menores. O granito tem a composição semelhante ao riolito, que muda apenas o tamanho dos cristais. Da mesma forma, o gabbro e o basalto apresentam a mesma composição mineralógica, mas a diferença está no tamanho dos cristais. Olha aqui, o granito e o riolito apresentam a mesma composição. Tem uma porcentagem de K-feldspato aqui, uma porcentagem maior de quartzo, dominando plagioclase, podendo ter moscovita, biotita e anfibólio. Por outro lado, o gabbro e o basalto têm a mesma composição também, diferença no aspecto textural, e a composição mineralógica é formada por olivina, piroxênio e plagioclase. Não tem mais a presença de quartzo aqui para essa região. Então, dominantemente formado por minerais máficos. Por isso, essas rochas são chamadas de rochas máficas, porque apresentam uma quantidade de 35 até 90% desses minerais mais escuros. Tem plagioclaso, que é um mineral félsico, tem, mas é dominado por minerais máficos. E as rochas félsicas, que tem menos de 10% de mineral máfico, então é dominantemente formado por minerais félsicos, como o feldspatos e o quartzo. Existem as rochas intermediárias a essas, além de rochas com uma quantidade enorme de minerais ferro-magnesianos, que são as rochas encontradas no manto terrestre, são as rochas ultramáficas. Aqui pode observar uma grande variação no teor de sílica, sódio e potássio, então essas rochas
félsicas são dominadas por grandes teores de sílica, enquanto que as máficas apresentam um teor menor de sílica, porém um teor maior de ferro, magnésio e cálcio. A viscosidade, que eu vou abordar mais para frente, ela aumenta em direção às rochas félsicas, e a densidade, devido à grande quantidade de ferro e magnésio, é maior nas rochas máficas e ultramáficas. Se eu pegar um gabbro e comparar com o peso de um granito, eu vou ver que o gabbro ele tem uma densidade bem maior do que o granito, principalmente devido a essa diferença de densidade. E assim, eu posso verificar que tem uma diferença no tempo de cristalização desses magmas. Um magma, quando ele começa a ascender, quando a temperatura está a 1200 graus Celsius, começa a cristalização das rochas e dos minerais máficos, enquanto que as rochas félsicas elas já vão cristalizar a temperaturas bem menores, a cerca de 700 graus Celsius. Mas aí, como esses magmas eles são formados? Vocês devem lembrar dessa imagem, né? Então tem uma área onde está sofrendo subducção. Nessa região, o magma ele acaba sendo fundido, ele ascende à superfície, podendo formar câmaras magmáticas ou ser extrudido na superfície terrestre. São três os principais fatores que afetam a fusão das rochas: a composição química e mineralógica, a pressão e a quantidade de água. Notem que a pressão e a temperatura elas aumentam à medida que eu sigo para o interior do planeta, né? Então, na região do manto superior, a pressão e a temperatura ela vai ser maior do que na região superior. Aqui dá para lembrar um pouco o que eu abordei na parte tectônica de placas. A crosta continental ela é menos densa do que a crosta oceânica, então a crosta oceânica tem a tendência de sofrer subducção. Essa composição da crosta oceânica mostra essa grande densidade, né, porque é formado principalmente por rochas máficas, contendo cristais de ferro e magnésio, e a crosta continental de rochas félsicas. A temperatura de fusão das rochas félsicas é menor do que de rochas máficas. Então, a rocha félsica ela vai ser fundida a aproximadamente 700 graus Celsius e a rocha máfica a 1200 graus Celsius. Então, nessa região aqui começa o processo de fusão dessas rochas, que é uma fusão parcial. Uma parte é fundida, a outra parte não é fundida. Essa fusão ela está associada principalmente à relação com a pressão. Como a pressão aqui ela é menor do que nessa região mais profunda e a temperatura também é maior nessa região do que nessa região, um ponto que influencia na fusão dessas rochas é a quantidade de pressão. Quanto maior for a pressão, mais difícil será de fundir essas rochas. Por isso que nessas grandes profundidades, mesmo tendo uma temperatura maior do que na parte superficial, as rochas não são fundidas, porque a pressão ela é muito grande. Então, nessa área não tem a fusão de rocha e numa região de menor pressão tem essa fusão, porque existe essa relação pressão e fusão, e nas regiões de menor pressão tem uma tendência a ter a fusão, é chamada de fusão por descompressão. E o terceiro ponto que permite a fusão dessas rochas é a influência de fluidos. Nas áreas onde tem mais água, a temperatura de fusão ela é mais baixa, enquanto que nas áreas que tem menos água, a temperatura de fusão é mais alta. Nessa área onde tem a subducção, também entra água. Então, essa água permite com que colabora na fusão dessas rochas. Na parte interna da crosta continental, por ter menos água, a fusão ela não é tão intensa quanto nas regiões que tem mais água. Esse tipo é a fusão induzida por fluidos. Com isso, você consegue entender bem o modelo de ascensão dos magmas. Nessa porção mais profunda, devido à influência de água, nessa região de menor pressão do que nas partes mais profundas, permite que o magma seja formado e ele acaba ascendendo. Ele atravessa essa parte superior do manto até chegar na crosta continental. Como a crosta continental precisa de menos temperatura para ser fundida, e esse magma ele vem com uma temperatura maior, acaba anexando um pouco do material da crosta continental até chegar na câmara magmática. Nessa câmara magmática pode ter a cristalização
do magma, formando uma rocha ígnea plutônica, ou ser extravasado a partir dos processos vulcânicos e gerar rocha ígnea extrusiva. Na câmara magmática, o magma ele vai ascendendo lentamente em relação às rochas de subsuperfície. Então, em uma região, considerando uma região de fraturas, ele acaba avançando em direção à superfície e incorporando o material dessa rocha encaixante. Às vezes, esse material pode ser preservado durante a consolidação do magma intrusivo. E aí formam os xenólitos, que são esses restos da rocha encaixante onde o magma estava intrudindo. Aqui uma outra figura mostrando isso. O magma ele acaba avançando em sistemas de fraturas ou absorvendo esses fragmentos grandes, o que pode mudar a composição de todo esse magma. Aqui um exemplo no sul do Pará, essa linha que representa um limite entre rochas ígneas plutônicas e uma rocha encaixante. Então, as rochas ígneas, elas geralmente apresentam esse aspecto de blocos em afloramento, e a rocha encaixante também é uma rocha ígnea, mas subvulcânica, que eu tinha mostrado para vocês, né? Tem cristais maiores numa matriz mais fina. Então, esse magma, ele acabou intrudindo essa rocha, né? Então, cortou essa rocha. Como eu posso ter certeza disso? A presença de xenólitos. Esse bloco, ele fazia parte da rocha encaixante, então o magma foi avançando e incorporando uma boa parte do material. Se misturou com esse magma aqui, enquanto alguns pedaços que não foram completamente fundidos permanecem na forma de xenólitos. Ao longo do processo de ascensão do magma, o magma ele não permanece com a mesma composição. Tem uma diferenciação desse magma. Esse processo é chamado de diferenciação magmática. O conceito é que ele é um processo por meio do qual as rochas de proporções variadas podem surgir a partir de um magma parental uniforme. Então, eu tenho um magma inicial, que ele vai ascendendo e mudando de composição ao longo do percurso. Um desses processos relacionados é que os minerais eles cristalizam em temperaturas diferentes. Os minerais máficos eles cristalizam em temperaturas maiores do que os minerais félsicos. Só isso já faz com que tenha uma mudança na composição. Por exemplo, o magma inicial ele tem muito ferro. Esses minerais máficos começam a cristalizar e aí o magma vai ficando cada vez mais empobrecido em ferro e magnésio. E o magma que vai cristalizar uma profundidade bem mais rasa, ele já é pobre nesses elementos e o magma tem uma composição dominantemente félsica. Os minerais mais pesados, eles vão tender a se acumular nas zonas inferiores do magma. Isso gera alguns tipos de bens minerais, como a cromita, né? A cromita, ela é um minério extraído de cromo para retirar desse elemento químico e ocorre nessa forma meio acamadada, posso dizer assim. Então tem uma alternância de piroxênio e cromita, que são minerais máficos. Esses minerais eles são cristalizados a temperaturas bem maiores. O líquido que vai sobrando, ele vai ser concentrado em minerais félsicos. Então são minerais bem mais claros. Então, como o ortoclase e o quartzo, eles já são formados já nos processos finais de cristalização do magma. Esse tipo de diferenciação magmática é chamada de cristalização fracionada. Então tem o magma A, que ascende, começa uma cristalização parcial, e aí já se transforma num magma B, porque uma boa quantidade de elementos, como o ferro e magnésio, já foi retirada desse magma, que ascende mais um pouco, forma um magma C, e assim sucessivamente. Então, se cristalizar nesse momento, esse magma A vai ter um aspecto textural e composicional, esse B da mesma forma, esse C de outra forma. Também pode ter uma mistura de magmas, então o magma A está ascendendo junto com o B se unem, formando um magma C, ou quando o magma está ascendendo, incorporando a rocha encaixante. Então, essa rocha encaixante ela acaba sendo fundida. Lembram do processo do ciclo das rochas? A altas temperaturas, as rochas se transformam metamórficas e depois são fundidas. Então, essa rocha encaixante ela acaba sendo metamorfizada e, posteriormente, logo fundida e agregada no magma B, que vai ter uma composição diferente do material que estava ascendendo. Então, são os três processos básicos de diferenciação magmática: cristalização fracionada, mistura de magmas e assimilação de rochas encaixantes.
Um dos principais pontos a ser abordado é a cristalização fracionada, que ela está associada com o processo onde os cristais do magma em resfriamento são segregados do líquido remanescente. Os minerais vão cristalizando, mudando a composição do magma, que vai ascendendo. E aí entra um conceito importante, que é o da série de reação de Bowen. Isso vai ajudar vocês a entenderem também, mais para frente, o processo de intemperismo. Essa série de Bowen ela é dividida em duas séries, né? Tem uma série descontínua, que está relacionada com os minerais ferro-magnesianos, como olivina, piroxênio, anfibólio e biotita, e a série contínua, que fala apenas do plagioclaso. Então, o plagioclaso cálcico, que é a anortita, evolui para um plagioclaso sódico, que é a albita. E no final dessa série tem muscovita, cafeotipato e quartzo. A variação mineralógica está relacionada principalmente com a redução da temperatura. Por exemplo, um magma a 1.200 graus Celsius. Quando ele é cristalizado, né, aproximadamente a essa temperatura, o magma vai ser formado principalmente por olivina e plagioclásio rico em sódio. À medida que o magma vai ascendendo e a temperatura vai ficando cada vez menor, eu tenho a cristalização de anfibólios, depois a cristalização da biotita, e por último, já a temperaturas bem mais baixas, tem a formação de muscovita, cafeotipato e quartzo. Aqui dá para fazer um link com o que eu tinha falado das rochas máficas e félsicas. As rochas máficas são cristalizadas em maiores profundidades, e aí são formadas dominantemente por minerais máficos, com uma proporção menor de minerais félsicos, enquanto que as rochas félsicas elas são dominadas por minerais félsicos com poucos máficos. Assim eu posso diferenciar o gabbro e o basalto, que são rochas máficas, são ricas em olivinas, piroxênios e em plagioclásico, cálcio, e o granito e o riolito, que já são mais ferromagnesianos. O intermediário deles é o diorito andesita. Como esses corpos eles intrudem a superfície terrestre, como as extrusões são representadas. Então, essa é a parte geométrica desse sistema de rochas ígneas. As formas básicas estão resumidas nesse quadro. As grandes câmaras magmáticas, que são solidificadas a grande profundidade e que apresentam dimensões maiores do que 100 km², são chamados de batólitos. Um sinônimo também para esse tipo de corpo é o Plúton. Então, o Plúton ele representa esses grandes bolsões que são solidificados em subsuperfície, sendo que se ele tiver mais de 100 km², ele é chamado de batólito. Se ele tiver menos que isso, é chamado de estoque. As formas que truncam as rochas encaixantes são chamados de dique. Então, esse aqui é o dique, esse aqui é um dique também. E quando essa intrusão ela acompanha o acamamento das rochas sedimentares, é chamado de soleira ou sil. A partir do momento que esse magma chega na superfície, pode formar um vulcão com extravasamento de lava. Os depósitos explosivos estão associados com cinzas vulcânicas e depósitos piroclásticos, então todos os fragmentos que são acumulados aqui na superfície são chamados de cinzas vulcânicas e depósitos piroclásticos. Se por intemperismo e erosão essa parte do vulcão, do cone do vulcão é retirada e fica apenas essa parte interna, é chamado de neck vulcânico, podendo apresentar diques radiados. Observe essa área da região de Yosemite, na Califórnia. Todo esse afloramento representa rochas ígneas intrusivas. Tem uma área maior de 100 km², que é classificado como um batólito. Então, isso estava em subsuperfície, e após seu erguimento, temperismo e erosão, ficou exposto e representa esse grande batólito. Aqui é um outro corpo granítico, um outro Plúton, na região de Sardinia, na Itália, onde os autores chamam de batólito sardo, mas na verdade não é um batólito, né? Olhem a escala. Aqui tem 4 quilômetros. Então, não tem como ser um batólito, não tem mais de 100 km², então é um estoque. Essas áreas são caracterizadas por esse tipo de afloramento, né? Então, esse afloramento rochoso em forma de grandes blocos
Geralmente são áreas de batólitos. Aqui é o granito de São João, no sul do Pará. Os diques já são essas formas intrusivas que cortam a rocha. Então, esse aqui é o dique. Aqui dá para observar melhor. Então, aqui são vários diques, né? Tem esse dique aqui. Tem um outro que ele acaba se dividindo em duas partes. Então, essa é uma forma de intrusão. Esse aqui é uma soleira. Então, a rocha encaixante representa essa mais clara. E a rocha que foi intrudida seguindo o acamamento, então seguindo essas linhas horizontais, é tudo rocha subvulcânica. Então, essa aqui é a soleira. O dique, ele é vertical a subvertical, e a soleira, ela tende a acompanhar o acamamento da rocha. E a partir do momento que esse magma extravasa, tem a formação de vulcão. Então, aqui é um vulcão do Havaí, do tipo escudo, que é formado por lava basáltica. Esse tipo de lava, ele é uma lava de menor viscosidade. Por ela ser de menor viscosidade, acaba se espraiando mais. Não tem aquela forma clássica de vulcão em cone. Por outro lado, olha esse vulcão do Monte Santa Helena. Ele é um chamado de estratovulcão, tem uma alternância de lava e fluxo piroclástico, que forma esse domo. Esse domo já está associado com lava félsica. A lava félsica, ela é mais viscosa, então acaba escoando menos e permite a formação do cone vulcânico. Como entender melhor essa viscosidade e a forma do vulcão? A viscosidade, ela é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, ou seja, é uma propriedade relacionada com as moléculas desse fluido. Um vulcão escudo, devido a ele ter uma baixa viscosidade, que esses minerais eles são dominantemente ferro-magnesianos, estruturas menos fechadas do que dos minerais félsicos, ele acaba espraiando mais. Então a lava ela tem uma baixa viscosidade e espraia muito e acaba espraiando muito, enquanto que uma lava de alta viscosidade, que é formado principalmente por minerais félsicos, como o quartzo e o feldspar, que tem uma estrutura molecular mais complexa, acaba permitindo a formação do cone vulcânico. Olha esse exemplo para entender melhor a viscosidade. Eu peguei 4 fluidos, aqui peguei água, azeite, molho de pimenta e ketchup. Sendo que a água apresenta a menor viscosidade, o ketchup a maior viscosidade. Então, a água tende a escorrer mais do que esses outros materiais. Aqui em uma ordem crescente, tá? Observem o vídeo. Eu vou inclinar essa bancada e os fluidos vão escoar. O de baixa viscosidade ele vai espalhar mais do que o de alta viscosidade. Olhem, começa o processo de inclinação. E aí observem que os menos viscosos eles vão escoar mais, enquanto os mais viscosos quase não escoam. E assim permite com que as lavas basálticas fluam mais do que as lavas félsicas. E assim dá para diferenciar aquele vulcão escudo desse vulcão em domo. E um outro ponto importante é a quantidade de voláteis que tem relacionado com esses magmas mais félsicos. E essa é uma propriedade importante desse tipo de vulcão. Observe esse copo de chá. O chá está representado pelo magma, está representando o magma, e o CO2, que são essas bolinhas, representam os voláteis. Para entender essa parte dos voláteis, vamos observar o que ocorre em algumas bebidas, né? Então, tipo, se você pegar uma caneca dessa ou um refrigerante, quando você abre a garrafa, você está retirando aquela pressão do líquido e essa pressão faz com que apareçam os voláteis. Então, um magma que a grandes profundidades não tinha quase voláteis, quando vai chegando mais próximo da superfície, esses voláteis começam a aparecer. O tamanho dessas bolhas vai aumentando em direção à superfície, eles acabam se concentrando na parte mais superficial. Isso está associado principalmente com a quantidade de água dissolvida. Existe um determinado ponto onde começa a vesiculação, que é isso, começam a formar bolsões de voláteis. Então, a água do magma que ela estava dissolvida, ela acaba ficar dissolvida, começa a aparecer. E à medida que os voláteis ascendem, tem um aumento na dimensão das bolhas, até chegar a uma concentração muito grande
na parte superior. E essa concentração grande faz com que tenha uma grande pressão do vapor de água. Uma parte acaba saindo por fumarolas, pelo próprio cone vulcânico, mas uma grande parte fica concentrada nessa superfície. Vai chegar um ponto de tanta pressão que essa porção superior aqui, que está rica em magma, acaba expandindo e tem a erupção vulcânica explosiva, devido à grande concentração desses voláteis na parte superficial. E aí tem os grandes fluxos piroclásticos. Esse aqui é o exemplo do Monte Santa Helena, que teve uma forte erupção vulcânica em 18 de maio, liberando essa grande quantidade de sedimentos e rochas, uma temperatura muito intensa também. E posteriormente, se o vulcão continuar em atividade, uma nova chaminé é formada. Então tem a cratera formada pela explosão do vulcão, a chaminé liberando esses voláteis devido àquela ascensão dentro do magma continua e um novo domo vulcânico vai formando. Então vai tendo acumulação dessa lava félsica. E a forma com que o magma ascende pode ser de duas. Pode estar associado com um conduto central, que foi como eu mostrei para vocês, que tem uma parte central que carrega esse magma até a superfície, e aí tem o escoamento de lava, ou pode ser uma erupção fissural, onde alguns planos de falhas e fraturas acabam permitindo que esse magma chegue à superfície, então a quantidade de lava é muito maior do que a de cone central. E os grandes desastres naturais no passado geológico estão associados com erupção fissural. Então, alguns exemplos como da passagem Permo-Triássico, da grande extinção que teve, que tem uma associação também com o intenso vulcanismo, está associado com erupção fissural. Logo, a lava de menor viscosidade, que flui na superfície da Terra, ela tem esse formato característico em corda, né, que é chamado de paoioi, onde, a partir do momento que o magma chega na superfície, ele começa a solidificar, já gerando aqui vidro vulcânico ou mesmo basalto. Essa parte acaba sendo freada pelas margens, né, e a parte central vai acumulando, e aí forma essa feição em corda. As lavas mais viscosas, elas são classificadas como um tipo de lava AA, que tem esse aspecto brechado, e o movimento ele acaba sendo bem mais lento de migração. Esse nome ele é dado pelos havaianos devido ao seu barulho que as pessoas fazem ao andar por cima desse tipo de lava. E a lava também pode escoar no meio subaquoso. Esse tipo de lava é chamado de lava em almofada, porque quando ele está extravasando, acaba gerando essas formas abauladas devido ao rápido resfriamento. E aí ficam essas formas. Então, as lavas das cadeias mesoceânicas são dominantemente lavas em almofada. E uma feição bem característica que se observa em muitos desenhos, esquemas de vulcões, são as caldeiras vulcânicas, que são essas áreas abatidas que têm geralmente a formação de um lago. Essas áreas são formadas após todo o processo eruptivo. Então, tem uma área onde tem as intrusões e começam os processos de formações de vulcões. A partir da erupção e o esvaziamento da câmara magmática, todo esse magma sai e tem um abatimento dessa região devido ao espaço da câmara magmática ficar vazio pela saída de todo esse magma de voláteis. E desse abatimento dessa região permite com que sejam formados lagos devido à subida do lençol freático. Então, esse é o processo de formação de uma caldeira vulcânica. Outra feição clássica de corpos intrusivos é a formação do neck vulcânico, onde está associado com a ascensão de material magmático. Posteriormente, esse material é solidificado e, com a erosão das rochas encaixantes, acaba ficando bem exposto, né? Em alguns casos, eu posso ter alguns diques que cortam, e quando eles partem desse neck vulcânico, eles podem ser irradiados, então tem uma parte central onde eles são irradiados a partir dele. Esse tipo de forma vulcânica, ele é bem estudado, principalmente por poder conter diamantes. Então, o diamante ele é formado
a grandes profundidades, então na base da litosfera, na parte superior do manto. E quando esse corpo magmático ascende, ele acaba levando xenólitos dessa porção inferior para a superfície. Então, pedaços de zonas onde tem depósitos de diamante acabam chegando na porção superficial. E aí eles são extraídos. Então, essas minas de diamante, elas têm esse aspecto concentrado no néctar vulcânico, onde é retirado todo o material para procurar xenólitos de peridotito, né, que contém o diamante. Então, aqui é o material vulcânico com fragmentos da parte do manto. Para tentar fechar essa ideia dos processos ígneos, a gente pode distribuir o tipo de magma com a localização e o tipo de placa tectônica. São 4 os pontos principais que a gente pode citar, né? Tem uma área de convergência oceano-oceano, onde parte dessa crosta ela é fundida e o magma sobe à superfície. O ponto quente, centros de expansão, então em limites divergentes onde a astenosfera está muito rasa e começa a ter extravasamento de magma, e a convergência oceano-continente. No primeiro tipo, por ter principalmente a fusão de rochas máficas aqui, o magma que sobe, ele também tem uma composição máfica, devido à incorporação de material da parte mais superficiais, pode chegar a ser intermediária. O ponto quente, como ele é diretamente do manto rico em minerais máficos, ele é formado principalmente por rochas máficas, da mesma forma que nos centros de expansão, então não tem assimilação de outros materiais, nem aqui, diferentemente dessa região, e também das zonas de convergência oceano-continente, onde nessas grandes regiões montanhosas eu posso ter a formação de rochas félsicas. Então, o tipo de rocha que eu identifico, eu posso ter uma ideia da área do planeta onde ela foi formada. Podemos citar, então, alguns usos básicos das rochas ígneas. Geralmente são grandes pedreiras que extraem esse tipo de rocha. Então, com dinamites, com grandes tratores, todo esse material ele é retirado, principalmente para a formação de brita. Então, a partir do processo de separação granulométrica, então pedaços mais finos, pedaços mais grossos, eu separo uma parte, isso aqui é muito utilizado na questão do urbanismo, né? Então, coberturas asfálticas muito boas estão sempre associadas com o uso de brita nesse material. E um dos que é mais conhecido é a retirada de grandes blocos para fazer mesa. Então, todo esse Pluton ele acaba sendo cortado e laminado, então grandes blocos são separados para serem praticamente fatiados, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa separação do bloco em pedaços menores e todo um processo de polimento com lixas diamantadas, então vocês lembram que o diamante ele tem uma dureza muito alta, então eu posso fazer uma lixa que permite um processo que deixa a superfície extremamente lisa. Na região sul e sudeste do Brasil, teve um grande vulcanismo associado com o processo de ruptura do Brasil e África. Esse magmatismo, chamado de magmatismo serra geral, permitiu a acumulação e a sobreposição de vários corpos vulcânicos, tanto diques como soleiras, além de lavas vulcânicas que extravasaram na superfície. Então, esse processo de acumulação ele pode ser bem observado nessas regiões onde tem a sobreposição de vários derrames. Então, às vezes essas quebras na paisagem mesmo estão associadas com um derrame. Então, esse aqui representaria um derrame, esse aqui outro derrame, esse aqui outro derrame. Então, vários ciclos podem ser definidos. Tudo é também associado com erupção fissural, que permite essa grande quantidade de material vulcânico. Os bolsões de voláteis nessas rochas vulcânicas permitiram o crescimento de cristais. Esses geodos de ametistas, que são bem famosos e sempre chamam muito nossa atenção, eles são formados a partir de processos de cristalização em rochas vulcânicas. Outro ponto também associado com regiões magmáticas é a energia geotérmica, e essas áreas enriquecidas em águas quentes indicam que tem um magma próximo à superfície que esquenta a água subterrânea. Como a água quente ela tem uma menor densidade, ela vai subir, podendo formar geyser ou grandes lagos quentes, né? Essas foram as referências que eu utilizei.
E é isso, pessoal. Até a próxima.